Olá, pessoas aqui da comunidade do Grupo Svadhyaya Autoconhecimento. Eu estou trazendo para vocês aqui um trecho desse livro, Dhammapada, que é um dos livros de cabeceira que eu tenho, que todo dia eu leio uma passagem. É importante para mim, é um hábito que eu tenho que me faz super bem. E eu quero trazer uma parte aqui que eu acho que vale a pena eu destacar para vocês. E eu gostaria que depois de vocês assistirem esse vídeo, que vocês pensassem sobre esse texto e se aprofundassem nele, no entendimento desse texto na vida de vocês. Eu acho que vale a pena. Eu acho não, tenho certeza que vale a pena, por isso que eu estou trazendo aqui para vocês, tá bom? Então eu vou ler esse texto e depois eu vou explicando para vocês algumas palavras, talvez vocês não conheçam, eu vou explicar depois para vocês. Mas vamos ao texto, tá bom? Vamos lá. Bom, quem não sabe, esse livro da Mapada é um livro de coletâneas de frases de sabedorias de Buda, que é conhecido, é tido como um dos livros sagrados do budismo, tá? Essa coletânea é fantástica e tem coisas lindas aqui. Esse texto, tá, esse sutra, o Sutra 178, ele está num capítulo que ele fala sobre o mundo. E aqui ele está falando sobre as formas de libertação. Então vamos lá. Aqui diz que o Buda diz aqui? No Dharma, gente, é o nosso dom, é o nosso propósito de vida, tá? É o que você tem na sua essência, que você tem que encontrar e praticar. O nosso Dharma é o que a gente faz, que nos dá prazer e dá prazer a todo mundo, dá prazer ao mundo, ao seu entorno, é o que leva é o que leva bondade, é o que leva crescimento, é o que leva produtividade. Dharma é tudo que você tem em você, que faz bem a você e faz bem para o teu entorno, quiçá para a humanidade, tá? É o seu dom. Então vamos lá. No Dharma reconhecemos 4 graus de libertação, cada um deles de 2 modos. Primeiro, o rasto de entrar na corrente, o fruto de entrar na corrente. O rasto de não voltar para trás mais do que uma vez, o fruto de não voltar para trás mais do que uma vez. O rasto de não voltar atrás, o fruto de não voltar atrás no mundo regido pelos desejos dos sentidos. O rasto do ará, o fruto do ará. Aquele que entrou na corrente quebrou os 3 primeiros laços ou obstáculos que acorrentam a vida fenomênica. Primeiro, a crença num eu duradouro, autogênico e separado. Segundo, a dúvida estéril. Terceiro, a atração às regras éticas e às cerimônias. Aquele que não volta atrás mais do que uma vez, quebrou o quarto e quinto laços. O quarto, o desejo sensual, e o quinto, a agressividade. Aquele que não volta atrás quebrou completamente os 5 laços e não regressa a este mundo regido pelos desejos dos sentidos. Finalmente, o Arat quebrou os 10 obstáculos, os 5 já mencionados e os 5 seguintes. O sexto, é o desejo de existir no mundo da forma sutil. O sétimo, o desejo de existir no mundo sem forma. O oitavo, o orgulho. O nono, a agitação residual. E o 10º, a ignorância residual. Desculpa. Então, o que é que ele quer dizer para a gente aqui? Deixa eu botar o óculos também cego. Quando ele fala em o rasto, gente, é o quê? É o seu lado não forma. É quando você entra num processo, por exemplo, meditativo. Você se desconecta dos seus sentidos. Você volta para o seu interior, para o seu eu, para o seu não forma. Chama-se de rasto, tá? O budismo chama de rasto. Então, o rasto de entrar na corrente, ou seja, quando você se desconecta dos seus sentidos, do seu ego, se interioriza e entra na corrente da sua conexão com o seu eu não forma, tá? Com o seu mundo espiritual, com o seu mundo, com o seu vazio, ok? O fruto de entrar na corrente. Então, o rasto de entrar na corrente, o fruto de entrar na corrente. O que quer dizer com o fruto de entrar na corrente? É a experiência, é a percepção, depois de você praticar o rasto, de você entrar no rasto, é a percepção que você tem desse momento, é a sensação, é o que você vive, a experiência que você tem pós o momento do rasto. Então, o rasto de não voltar para trás, mais do que uma vez, o fruto de não voltar para trás. Ou seja, você tem um processo do rasto e depois você tem um fruto, que é a percepção dele. Tá? E aí vai. Quando a gente fala o rasto do ará, o que é o ará no budismo? É a pessoa que alcançou o nirvana. O que é o nirvana? É quando você se unifica a Deus, ao divino. Você se torna um. No yoga, nós chamamos isso de alcançou a. Gente, fugiu aqui. A realização. Nós chamamos. O que é chamado de nirvana, nós chamamos de. Entrou em samadhi, né? Só que o nosso samadhi tem 7 estágios. O nirvana também tem estágios, tá? Mas em termos gerais, nirvana no budismo é o samadhi na escola yoga,
tá? Então, quando você se unifica ao Pai, se unifica ao todo, tá bom? Então, e Arat é a pessoa que alcançou o Nirvana. Nirvana é a percepção. Nirvana é o estágio que você alcançou de unificação. A pessoa que faz isso se chama Arat, tá? Então aqui vem dizendo que aquele que entrou na corrente quebrou os três primeiros laços de obstáculos. Quais são os laços de obstáculos? Primeiro, a crença no eu, duradouro, autogênico e separado. Não existe um eu. Quando a gente pensa em eu, a gente pensa em dualidade, ok? Então, estamos no mundo fenomênico, no mundo material. Então você tem que quebrar esse obstáculo. Segundo obstáculo, a dúvida estéreo. O que é a dúvida estéreo? A dúvida estéreo é aquela dúvida que não te leva a lugar nenhum. É aquela dúvida que ela é reativa, ela não é proativa. Não é uma dúvida que te leva a buscar a resposta. É uma dúvida que não te leva a lugar nenhum. Aquela dúvida que te bloqueia, que te para, que te deixa inerte. Então essa dúvida ela é estéreo, que ela não tem produtividade nenhuma, ela não te gera nenhum benefício. O terceiro obstáculo, a atração às regras éticas e às cerimônias. Quando você fica muito preso às regras éticas e às cerimônias, você está preso no mundo fenomênico, no mundo material. Para que você alcance, no caso aqui o nirvana, para que você alcance a naturalidade de ser, você tem que sair dessas regras, porque essas regras não existem para quem vive uma espiritualização, para quem busca o nirvana. A pessoa ela vai ser boa, ela vai ter ações corretas, não precisa de regras para isso. Então as regras são impostas num mundo fenomênico, porque existem pessoas boas, pessoas más, pessoas que acertam, que erram. Então você impõe uma regra, porque é um mundo de dualidade. Quando você busca a espiritualização, quando você busca a unificação, você não precisa ter regras. Você pode se desconectar disso, você pode fugir desse mundo fenomênico material. Aquele que não volta atrás, mais do que uma vez, como ele falou lá em cima, né? Que é o segundo item, o rastro não volta para trás mais do que uma vez. Então, aquele que não volta atrás mais do que uma vez quebrou o quarto e o quinto laço. Quais são os quarto e o quinto laços? Os laços são os obstáculos, certo? Falamos dos três primeiros obstáculos. Quais são o quarto e o quinto? O quarto e o quinto é o desejo sensual e a agressividade. Desejo sensual, né? É você se perder nesse mundo, por exemplo, do gênero, mas no gênero sexual, homem e mulher, aonde ali você se entrega completamente a um vício, a uma paixão, tá? É o mundo que te leva ao erro, tá? Se você não tiver cuidado. E a agressividade, que por si só já diz, né? A agressividade é uma contranaturalidade. Então não se deve ser praticada, é um obstáculo que você precisa vencer, né? Você tem que buscar sempre a unicidade, não a agressividade, a compreensão, não a agressividade. E aí quebramos os cinco primeiros laços, obstáculos, certo? Aquele que não volta atrás quebrou completamente os cinco laços, certo? Que seria aqui o item 3. Aquele que não volta atrás quebrou completamente os cinco laços e não regressa a este mundo regido pelos desejos sentidos. Ou seja, ele já está no estágio de nirvana. Finalmente, o arata. O arata é o quê? É o cara que quebrou os cinco laços. Ele alcançou esse nível. Ele quebrou o laço da crença, da dúvida, da atração às regras, do desejo sensual e da agressividade. Certo? Finalmente, o arata quebrou os 10 obstáculos. Por quê? Quando ele se torna o arata, o nirvana, porque o nirvana ele tem vários níveis, tá? Então, aqui ele está dizendo, aquele que não volta atrás quebrou completamente os cinco laços, não regressa a este mundo regido pelos desejos dos sentidos. Ok? Esse arata, ele pode regressar ao mundo como um mestre. Tá? O arata quebrou os 10 obstáculos, os 5 mencionados e os 5 seguintes. Quando ele alcança a unificação completa, ele quebra mais 5 obstáculos, que seriam o desejo de existir no mundo da forma sutil. Por quê? Ah, mas forma sutil não é que a gente busca a unificação com o Pai? O desejo de existir, só a palavra desejo de existir já te tira da naturalidade. Você não tem desejo de existir. Você tem que ir para esse mundo naturalmente, sem o desejo de ser. Você tem que ser. Tá? O desejo de existir no mundo da forma sutil. O desejo de existir no mundo sem forma. Isso é um desejo do mundo fenomênico. É um desejo da dualidade. É um desejo onde o ego está envolvido. Isso tudo te tira do processo de samadhi, ok? Do processo de nirvana. O oitavo, o orgulho. O nono, a agitação residual. Residual por quê? Porque ele já eliminou muito dessa agitação com os obstáculos que ele quebrou anteriormente, os laços. Tá? E a ignorância é residual, igualmente. Residual o que? É a sobra. Então, quando a gente alcança esse estágio de unificação, a gente ainda não está integrado com o Pai. Temos dentro desse estágio novos estágios de purificação, onde esses residuais vão sendo eliminados, até que a gente alcance no yoga nós chamamos de Vikalpa Samadhi, que é a unificação completa com o Pai.
onde você já eliminou todo e qualquer resíduo. Não sei se eu embolei aqui, mas eu acho isso muito bonito da gente pensar, muito bonito de a gente avaliar, de a gente analisar, certo? Principalmente esse processo da quebra desses 10 obstáculos. A crença no eu duradouro, autogênico, a dúvida estéril, a atração às regras éticas e às cerimônias, o desejo sexual, a agressividade, o desejo de existir no mundo da forma sutil, o desejo de existir no mundo sem forma, o orgulho, a agitação residual e a ignorância residual. São obstáculos, no caso, o budismo coloca como laços, que nós precisamos vencer. Para que a gente vença isso, nós precisamos buscar a espiritualização, nós precisamos buscar os processos meditativos, nós precisamos buscar a naturalidade, ou como fala, por exemplo, no taoísmo, o Wu-Wei, que é a naturalidade, a não intenção. Nós precisamos buscar, como diz a escola yoga, tá? Os processos de é, prana, os processos de respiração, uma respiração não intencional, uma respiração natural, uma respiração que te traga tranquilidade e paz. Quando a gente começa a olhar para dentro de nós, começamos a dar atenção a nós e não ao que está no mundo exterior, você adquire uma respiração mais tranquila, você adquire formas de fazer as coisas sem a intenção de fazer. Uma intenção, eu quero dizer, num futuro, num produto, num fruto dessa atuação. Você faz porque você sabe que você tem que fazer. Não porque você está fazendo, porque você sabe que vai colher um fruto na sequência, seja ele bom. Bom, você está fazendo porque tem que ser um fruto bom para você, né? Mesmo sendo algo errado, para você, você pode entender que aquilo é um fruto bom que vai te gerar. Então você faz sem intenção. E isso te traz paz de espírito, te traz uma completude. E quanto mais interior, quanto mais para dentro você vai, mais você compreende o que está fora. Esse é o caminho que você precisa seguir. Esse é o caminho que Buda nos ensina, é o caminho que Lao Tzu, do taoísmo, nos ensina, é o caminho que os grandes mestres, como os Paramahansas, que eu costumo colocar aqui, Yogananda, meus mestres, como o atual Paramahansa Pragyanananda, que é o mestre da minha linhagem, né, no hinduísmo, nos ensinam. Tudo devemos fazer com naturalidade. A naturalidade de ser vão quebrando esses laços que eu citei para vocês agora aqui, que Buda colocou nesse livro da Mapada. Tá bom? É isso aí. Bom dia a todos.